Boa noite, prezados irmãos, Jornada de Campanha do Quilo. Mais uma noite, novamente, nossos estudos, sempre às quartas-feiras, de 20 às 21 horas, estudando o livro Bom Combate e as outras obras. Sempre pelos nossos canais, né, da Fraternidade, o canal do YouTube e pelo Instagram. Hoje teremos o nosso irmão Dário Justino, que é o presidente do Lar de Germano, Abrigo Espírita Bezerra de Menezes. O nosso irmão Dário é incansável trabalhador daquela carga de oração e de trabalho, e que sempre está auxiliando nossos irmãos que ali chegam. O tema de hoje será Cristo e a campanha do Quilo. E para iniciarmos, iremos fazer a nossa prece, né? E o nosso irmão Dário, após a sua palestra, irá fazer a prece final. E rogamos a nossos irmãos sempre fiquem conosco, para que possamos levar esse trabalho consolador, perante todas aquelas casas a qual nós sempre encaminhamos uma mensagem consoladora. Então, vamos agora pedir a nosso Jesus, nosso meigo Rabi da Galileia, doutor Bezerra de Menezes, patrono da campanha do Quilo, que possamos realizar essa tarefa na santa e divina paz. Ó Mestre querido Jesus, aqui estamos novamente te pedindo o teu auxílio, os teus fluidos salutares, não só para nós, mas todos aqueles que chegarão a essa palestra, todos aqueles que serão tocados, Senhor, pelo teu amor, pela tua luz. Rogamos pelo nosso Brasil amado, rogamos pelo todo o nosso planeta, e rogamos para aqueles nossos irmãos tão necessitados que é nós. E a tarefa da campanha do Quilo possamos realizar sempre com amor, com zelo, com dedicação. Em nome do teu santo nome, e também pedimos ao doutor Bezerra de Menezes e nossos guias amorosos, fica conosco, auxiliando também nosso irmão que usará da palavra, e que possa ser tocado com todas as palavras dele, para seja esclarecedora para nós. Assim seja. Passamos agora a palavra para o nosso irmão, e que Deus, Jesus, doutor Bezerra de Menezes, fique com todos. Assim seja. Bem, meus irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Que como está sendo transmitido pela internet, a gente sabe que tem muitas pessoas nesse instante compartilhando conosco e assistindo. Eu fui convidado pelo nosso irmão Isoláquio, né? Para, neste momento, nós comentarmos sobre a campanha do Quilo e o nosso Mestre Jesus, né? E eu fiquei muito lisonjeado em ser convidado para esse trabalho, a qual eu participo, né? Tive oportunidade, tenho oportunidade, Deus tem me dado esse prazer de participar. E, mais uma vez, falar de Jesus, né? Sabemos que Ele foi o fundador de tudo isso e nós só temos que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito conosco. E dizer a vocês que, na realidade, eu não sou palestrante, isso é bom que saiba. E tive a honra, a gratificação de nosso irmão me convidar para a gente comentar um pouquinho sobre Jesus e sobre a campanha do Quilo. Antes de começar qualquer coisa, eu queria me apresentar a vocês. Eu me chamo Dário Justino, né? Não vou dizer minhas formações, vou dizer só uma, tá? Que na realidade vocês podem até ficar pensando, por que não as outras? Porque eu acho, primeiramente, o nosso Mestre Jesus, ele disse que nós devíamos aprender dele. Ele disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. E falar em campanha do Quilo, falar de Jesus, é falar de humildade, né? Nós, espíritas, sempre queremos e possamos, sim, cada dia mais procurarmos ser humildes. E ninguém vai sair na porta de ninguém pedindo algo, se não for com humildade, né? E sem essa, a gente jamais iria. Eu sou presidente também, eu sou teólogo, né? Sou formado em teologia, né? E não me perguntem, eu acho até que eu não tenho explicação para dizer a vocês, porque eu vim parar num centro espírita. Meus pais são todos evangélicos, e nós também somos protestantes. E eu nasci nessa área de religião, né? E inclusive estudei teologia. Mas nós tínhamos um trabalho a fazer. Desculpa.
no Espiritismo. Acredito eu que, ao eu fazer meu projeto de retorno para a reencarnação, e estava lá escrito: você vai voltar e vai ser presidente de um centro espírita. Presidente não, gestor, né? Porque presidente é uma palavra mais pesada. Mas eu tive o prazer de, graças a Deus, conhecer a verdade. Como Jesus disse, né? Como nós pregamos, como nós anunciamos, como ele disse, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria de dizer de coração que eu amo ser espírita. O Espiritismo, apesar de eu ter formação teológica, o Espiritismo me ensinou como manusear a palavra de Deus, as coisas de Deus. E quando professamos que somos espírita, ou que dizemos que fora da caridade da salvação, eu acredito piamente que não existe 100%, não existe outra forma de se salvar sem praticar a caridade. Eu me sinto feliz e digo a vocês claramente que cheguei numa casa espírita há 20 anos, por curiosidade, depois de ler um livro. E este livro dizia assim: Deus castiga, era o título do livro. Eu não lembro o autor, mas depois, se alguém quiser, eu ainda tenho esse livro guardado. E eu fiquei curioso, porque eu gosto muito de ler. Eu fiquei curioso em descobrir a questão do castigo de Deus, que tantos pregam, né? Que Deus castiga. O Espiritismo, ele tem resposta para coisas que você acha que não existe resposta. E depois de eu ler esse livro, eu cheguei a uma conclusão que nós plantamos e nós vamos colher o que plantamos. Meu pai dizia que, isso aí todo mundo dizia, mas ele sempre repetia isso: meu filho, quem planta vento colhe a tempestade. E muitas vezes eu ficava pensando, como assim? Né? E quando eu cheguei aqui, que comecei a estudar o Espiritismo, comecei a estudar, ver a codificação, a forma, a maneira como ela explica de uma maneira exata o que é que significa isto, o que é que vamos plantar, o que é que vamos colher. E que muitas vezes costumo dizer que o Espiritismo, ele nos ensina de uma maneira muito clara e evidente. E que muitas dúvidas pairavam, mesmo em formação teológica, a minha pairava sobre dúvidas de algumas coisas que eu não conseguia entender. E muitas vezes eu já adolescente, rapaz, sou sincero em dizer a vocês, eu tinha ficar pensando o que é que significava o Espiritismo, e nós éramos proibidos de chegar perto, pelo menos eu era proibido de ouvir alguma coisa do Espiritismo, porque se tratava como coisas maléficas, que muitas vezes nós não sabemos traduzir o que é o amor, o que é a caridade, o que é a afeição, o que é que podemos fazer. Ouvir de uma forma, traduzir de outra, porque alguém traduz a própria Bíblia ao seu bel prazer. Isto é real.
né? E algumas coisas pairavam sobre mim, sobre a minha mente, sobre a minha vida. Eu ficava assim, procurando saber e sem encontrar resposta para tal. Mas meus irmãos, meus amigos, aí é que quando comecei a ler, a entender, comecei a procurar, colocar, como se diz, os pontos nos is. Alguém pode estar me perguntando, aonde? Que ponto foi esse? Por exemplo, meus irmãos, um exemplozinho muito claro e fácil de explicar, de entender. A minha mãe, por exemplo, uma mulher muito evangélica, muito aquela protestante, né? Firme naquilo que ela entendeu, naquilo que colocaram na sua cabeça, e ela segurou aquilo ali na sua mente. E olhava para minha mãe e às vezes eu ficava um pouco duvidoso do que eu fazia, do que eles faziam, de que nós éramos. Não é isso? O Evangelho diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim que nem todos que dizem Senhor, Senhor, né? Eu estou aqui com o Evangelho na instrução aos Espíritos, que é a caridade material e a caridade moral. A caridade material e a caridade moral. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizéssemos eles. E aí eu ficava preocupado e pensando em relação à minha mãe, uma mulher íntegra, honesta, direita, é tanto que ela conseguiu me formar e não sabia ler, viu, irmão? Vocês imaginem uma pessoa que não sabe ler. Ela nasceu no ano de 1927 e após 86 anos ela desencarnou, né? E esta mulher não aprendeu a ler, mas soube me criar. Mas o que é que tem a ver isso com o Espiritismo? O que o Senhor falou nesse instante é que ela, desde que eu entendi, conheci minha mãe, eu nunca vi minha mãe com saúde, sempre internada, sempre passando por provações de doenças. E eu perguntava a mim mesmo, com formação teológica, com estudos em seminários, eu perguntava a mim mesmo, o que é que essa mulher fez tão de errado que ela só vive doente? O que é que ela está fazendo? Fez não, o que ela está fazendo de errado? Mas, meus queridos, amados irmãos, o Espiritismo tem a resposta para isso, não tem? Ou não? E conhecereis a verdade vos libertará. Pairava a dúvida, por quê? Não é? Porque todos nós somos filhos de Deus, ou não? Todos nós pertencemos ao mesmo Pai. E por que essa mulher viveu praticamente 86 anos neste plano e só vivia sofrendo com a matéria, doendo, sofrendo? E eu pergunto também por quê? Tantas pessoas, pessoas que vivem bem, que têm seus carros, suas casas, enquanto outros moram e vivem em situações precárias. Às vezes sentia até o que comer. Falar em comer, poderemos passar um pouco pela campanha do quilo. Quando eu fui designado para ser gestor aqui da casa da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, lá de Germano, que isto jamais passou pela minha cabeça, nem sonhei, nem queria, nem quis. E
em certo momento eu me peguei perguntando-me a mim mesmo o que é que eu estava fazendo aqui. Por que eu vim para aqui? Porque eu não fui ser pastor. Na prática. E na teoria, sim. Ganhando, talvez hoje eu tenho família, irmão, hoje pastores, e hoje eles ganham em média 20 mil reais. E eu estou hoje sendo presidente de um centro espírita, presidente não, gestor, e trabalhando e sem ganhar materialmente nada, até usando o meu próprio financeiro. E se alguém perguntar qual o interesse que você tem de ser gestor de um centro espírita, mas meu irmão, preste atenção, se Deus te chamou, se Deus colocou tu na obra dele, na seara, o Evangelho segundo o Espiritismo é bem claro quando diz: o trabalhador pega no arado e não pode olhar para trás. Tem que esquecer tudo. E quando eu cheguei aqui no Bezerra, eu fiquei pensativo, queria fazer, como fazer? Nós temos, na época, há 6 anos atrás, que nós estamos como gestor, temos hoje 40 crianças para alimentá-las. Dificuldade grande, e por isso que eu não posso deixar de elogiar esse trabalho da campanha do quilo, né? Que eu, fazendo uma pesquisa ligeiramente para falar um pouco aqui sobre isso, não é? E cheguei a ouvir, aprendi também que dia 31 de julho é considerado o dia da campanha do quilo, é isso? Não é? E parece a mim que é tido esse dia como o dia do nascimento desse formato de arrecadação de alimentos não perecíveis, visto que o líder espírita brasileiro Avelino de Carvalho convidou os irmãos do Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista para sair às ruas em 31 de julho, um domingo de 1938, solicitando 1 quilo de alimento para o abrigo Nazareno, localizado no estado do Rio de Janeiro. Ele falava que o abrigo se encontrava sem recursos financeiros, situação difícil, como já passamos aqui no Bezerra de Menezes. Agora há pouco mesmo, nessa pandemia, vocês sabem que para ter criança num lugar desse, como nós temos 30, 40 crianças, precisamos de funcionários. Precisamos estar usando a CLT, pagando salário a essas pessoas, não é? E na pandemia foi proibido de exercermos a função de legionário, de estarmos na rua pegando recursos. E eu fiquei um pouco triste, porque essas crianças tinham que ser afastadas dessa casa. Não tinha campanha do quilo. Cheguei a falar com a nossa irmã Betânia, que é a secretária daqui, uma pessoa aqui trabalhadora, que ajuda demais. Não quero falar aqui mal de ninguém, nem estou aqui para dizer isso ou aquilo de alguém, porque na realidade as casas espíritas precisam de pessoas trabalhadoras, pessoas esforçadas, pessoas que doem de si, que tenham amor, que coloquem, tirem de dentro de si o esforço para poder ajudar. E sempre a gente fica com alguma falta em relação a isso. E eu disse a ela: minha filha, a gente não vai ter condição de continuar mantendo essas crianças, dando essa cesta básica, porque e nós damos, além de nós mantermos as crianças aqui, nós também damos uma cesta básica a essas crianças, a família delas. São pessoas que moram aqui perto, comunidade, e os pais às vezes, né, muitos às vezes até pagando pena,
Os irmãos entendem a situação, outros envolvidos com outras coisas, essas crianças sofrendo. E aí, a Casa Bezerra de Menezes, lá de Germano, antes era até antes da creche, aqui era um orfanato, né? Depois foi proibido, vocês sabem. Mas a campanha do quilo, a essencialidade, é o alicerce, a forma de manter essas crianças que vivem aqui. Não podia deixar de falar nesse exato momento, quando, estou contando um exemplo para vocês, depois voltamos para o Evangelho, for o amor, como o Evangelho, como disse o Evangelho, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, não é? Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que nos fizesse. Mas aí, meus irmãos, quando começou essa pandemia, os irmãos me desculpem eu estar falando sobre isso, é só para mostrar o valor que que essa campanha do quilo tem, que eu, meu chamudário, eu não acreditava. Cheguei há muito tempo a falar, até dizer, por que estão pedindo dinheiro? Por que estão pedindo alimento? Será que isso vai para alguém ou é para eles? Porque a gente sempre falam. Tem pessoas que falam o que quer, dizem o que quer, sem conhecimento. Como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ficamos aqui apreensivos, ficamos aqui um pouco tristes, e ela disse assim a nossa irmã, não, vamos pedir a Deus e vamos tentar conseguir pelo menos dar a cesta básica dessas crianças. Gente, Centro Espírita é um lugar de caridade e de amor, é uma escola. Centro Espírita é 24 horas escola, é aí nós vamos aprendemos a viver, a amar. Alguém pode falar, não é? Quando eu comecei a frequentar a casa espírita, comecei a ler a codificação, entender o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, né? Céu e Inferno, a Gênese, comecei a ler, que eu sou novato no Espiritismo, gente. Comecei ontem praticamente. E chegava alguém e falava comigo, o pessoal lá da igreja, né? Mas Dário, você está deixando Jesus, ó. Você deixar Jesus. Quem quer deixar um homem desse que está todo dia do nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos ademoestando, ensinando? Quem quer deixar o caminho? Porque ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho. Isso é real. A verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui é o caminho do amor, da caridade. E eu não podia parar de falar da campanha do quilo. Nossos irmãos legionários abnegados. Eu estava essa semana, antes de começar a pandemia, nós temos um centro aqui, um dos centros que faziam campanha aqui para o Centro Bezerra de Menezes, para ajudar as crianças, para alimentar essas crianças, chamava-se o Neil. Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe o Neil. Um centro que tem nos ajudado muito, entre outros. Poderia citar o Centeira de Jesus, o Neil, que ajuda aqui o Bezerra de Menezes, a Federação Olindense, e outro centro que eu não lembro agora o nome, mas nós temos mais alguns centros que ajudam aqui as crianças. E eu estive lá no centro, que eu fui buscar a campanha, que aqui nós trabalhamos todos os dias, domingo a domingo. E lá eu não pude ficar calado, eu vi lá uns 20 legionários, e eu agradeci a eles. E eu indaguei isso com muita clareza e estou dizendo para vocês, aqueles que não fazem campanha, por favor, procure fazer.
você vai sentir uma alegria enorme dentro de você. Porque a campanha, ela não beneficia só aquele que você vai doar, não. A campanha do quilo também beneficia você. A campanha do quilo também beneficia aquele que dá, aquele quilinho de alimento. São 3 beneficiados: você, quem está doando e quem vai receber. E eu disse a eles lá: por que, irmãos? Preste atenção. Eu perguntei lá a eles, tinham 20 legionários, e se eles sabiam para quem estava indo aquele alimento ou aquele dinheiro, que eles também recolhem alguns dinheiros. E aí, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles 20 legionários, mais um pouquinho, disseram a mim que não. E eu fiquei tão feliz com aquilo, porque vocês prestem atenção. Eles saíram da sua residência, foram para um centro espírita, se reuniram, se prepararam, se harmonizaram, porque é muito importante esta harmonia. Para poder ir para a rua, para poder fazer aquele trabalho. Eu acho lindo uma casa espírita, porque eu acho o trabalho espírita, ele, antes de começar qualquer trabalho, você faz aquela, né, harmoniza-se, se une, fica ali em pensamento, orando, fazendo prece. E eles não sabiam para onde estavam doando aquilo ali. Você já imagina, você, além de pegar algo, de pedir, de estar na rua, isso é humilhante, ó, você está se humilhando. Para alguém que você não sabe nem quem é, você não tem ideia, mas você está usando o amor, você está doando aquilo de melhor que você tem. E eu não esqueço do Evangelho segundo o Espiritismo: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que nos fizesse eles. Mas é isso que me faz, é que me trouxe, é que me deixou ficar aqui, né? E no começo eu comentava com os irmãos que estão nos ouvindo, né, de quando começou a campanha do quilo no Brasil, né? E não podia esquecer de falar de um irmão que não está mais conosco hoje, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas tem muitos amigos que falam, conheceram, o Antônio Alves, Toninho, que é grande meu amigo, né, Toninho? E fala muito dessa pessoa, que é o nosso irmão pernambucano, Elias Sobreira, Elias Alverne Sobreira, né? E implantou esse trabalho aqui em Pernambuco, né? Mas, meus irmãos, aí eu fiquei agradecido, né, pela forma, pelo equilíbrio, pela maneira que essas pessoas fazem. Eu ficava pensando, antes de eu conhecer o Espiritismo, como é que isso acontece? Qual forma? Por que isso? Para onde vai essa alimentação? Acontece que eu também fico observando que muitas vezes falta um pouco de propagação, de mostrar como esse trabalho funciona. Como esse trabalho funciona. E na pesquisa que eu fiz, né, ele disse que o nosso irmão Elias Sobreira,
ele foi transferido para Recife, informado da existência de um orfanato, que era o Ceci Costa, que obrigava meninas órfãs. Em reunião solene relacionada ao aniversário da fundação referida ao orfanato, foi neste momento que Elias expôs a razão de sua presença nesse evento. O que eu acho importante nisso aqui, irmãos, também, é que nosso irmão, ele trabalhava na aeronáutica conforme pesquisa, e ele foi transferido para Recife. Vocês já viram como é que o Espiritismo trabalha, como é que Jesus trabalha, a forma como ele faz? Acredito eu que foi direcionado, foi os irmãos que colocaram, mandaram ele vir para aqui, para através da sua força, da sua formação, começar, né, a campanha do Quilo. E é essas campanhas do Quilo que fazemos, estamos voltando agora, né, municiosamente. Queremos agradecer agora há pouco a campanha do Quilo e dizer que na realidade precisamos sim, cada dia mais, trabalhar, lutar, procurar vivenciar esse momento. Todos nós, irmãos, todos nós devemos sim se integrar de uma forma geral, lúcida, né? Porque também às vezes tem pessoas que não têm como, né, ir à campanha do Quilo. Mas a caridade em si, ela denomina formas, como fazer e o que fazer. Também podemos fazer caridade, sim, sem depender de campanha do Quilo. Ó. A campanha do Quilo, ela faz parte, sim, não é? De uma caridade. Eu digo até aqui, às vezes, nas minhas conversas com meus queridos irmãos, que é uma forma até de desobsessão também. Que a gente acha, alguém acha que vem para a casa do mestre, para o centro espírita, e a desobsessão é só passar pelo médium, né? Ser atendido. Não. Você, quando faz campanha do Quilo, você está também, certo? Fazendo um trabalho de desobsessão. Tá certo? Eu não podia concluir, deixar de falar do Evangelho, como eu disse no começo, no capítulo 13, o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade material é a caridade moral, que é muito importante, que a gente às vezes nem imagina na caridade moral. Né? E diz mais, né? Toda a religião, toda a moral se acham encerrada nestes dois preceitos. Se fosse observado neste mundo, todos seríamos felizes, né? Se fosse encaixado nessa caridade, tanto a moral como a material. Não mais há ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais verias nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. E ele diz aqui no finalzinho, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E tem uma coisa importante sobre tudo isso, meus irmãos, que eu queria falar, e eu não podia deixar de passar isso para falar com vocês, não é? Que não é importante você fazer caridade, ajudar alguém, e você com ódio do seu irmão. Primeiro, Jesus pediu para que nós fôssemos reconciliar com o nosso irmão. Pediu que fomos pedir perdão ao nosso irmão. Não, mas eu fiz um bastante, eu ajudei. Não. O amor, a união, é o pivô, é o alicerce. Para poder a sua caridade, o amor que você vai fazer, a caridade que você vai fazer, tenha efeito. Né? Como o capítulo que eu li aqui, amemos uns aos outros, e fala sobre a caridade material e a caridade moral, você sabe que essa tarefa tão meritória, no ponto de vista espiritual, seja conquistas morais de alta relevância. Nem sempre registrado pela nossa percepção vulgar.
Alguns sensos são desenvolvidos no tarefeiro da casa, principalmente os da humildade, da solidariedade, do respeito e da benevolência. Acima de tudo, temos que ter principalmente humildade, solidariedade, respeito e benevolência. O servidor do bem é um agente de transformação de muitas criaturas conclamadas a doar. Sabemos como chegar, sabemos como sair, sabemos como tratar. Aguardando essas somentes, uma oportunidade, um aviso, um empurrão para dar novo rumo à sua trajetória existencial, sendo preciso, pois, ao companheiro levar a marca de Cristo para o interior de cada lar visitado. Isso é interessante quando você chega com a sua massagem na mão para entregar, para mostrar, que ele lê quantas pessoas, se você leu o Evangelho, que lê aqui o Bom Combate, que eu gosto desse livro muito, não é? Quantas partes bonitas tem, não é? Creio que todos nós deveríamos, sim, ter conhecimento do nosso livro do Bom Combate, que na realidade é um livro que ensina como fazermos, como ajudarmos, como atender. Não vou me prolongar no livro porque é muito extenso, tem muita coisa bonita. Mas eu queria ler uma partezinha aqui, que eu não podia deixar de ler, que era a mensagem aos meus bem-amados legionários do Quilo. Meus muito amados irmãos legionários do Quilo, que a luz imaculada do Divino Mestre, Senhor Jesus, nos ilumine hoje e sempre. Ensinou o Divino Mestre, escute bem, quem se exalta será humilhado. Foi Jesus que falou. Está aqui escrito no Bom Combate. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Todo o desmantelo do mundo, em todos os setores, teve origem na exaltação orgulhosa das criaturas. Vocês entenderam? Tudo. Todos os irmãos, tudo o que aconteceu na exaltação. Isso é um conselho, uma forma de nos ensinar, de cuidar de nós, de doutrinar, para podermos exatamente seguir, andar os tempos, no decurso dos quais o Pai compassivo e bom enviou insistentemente aos seus representantes para lembrarem as criaturas em apreço o roteiro humilde de que haviam se distanciado. Não obstante a compassiva bondade do Pai misericordioso e bom, conclamando aos seus filhos ingratos ao caminho reto da humildade e do amor. Poucos atentaram para magnanimidade dos ensinos recebidos. Eis que chegamos aos tempos preditos, em que haverá um só rebanho, dirigido um só pastor, isto é, em que a humanidade regenerada será orientada pela luz inconfundível dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Afirma os espíritos iluminados que dentro deste último período do século será feita a escolha dos escolhidos, como ensinou o Divino Senhor. Haverá muitos chamados, porém poucos escolhidos. Tenho em vista o preparo indispensável dos escolhidos, que poderão ficar ao lado do Divino Amigo. O anjo Ismael, guia do povo brasileiro, determinou a criação de um curso intensivo e extensivo de humildade e amor. Vai por mais de 20 anos. Este curso de humildade amorosa denominou-se Campanha do Quilo. Então, meus irmãos, a palavra aqui, Bezerra de Menezes, acabei de ler esse texto aqui. Se alguém tiver esse livro em casa, tá? Bezerra de Menezes, eu estou dentro da casa dele agora, exatamente, conversando com vocês, e ele me deu a oportunidade de falar isso para vocês, passar esta mensagem de Bezerra de Menezes para aqueles
que estão nos ouvindo, que estão nos escutando neste momento, nos assistindo. O aspecto moral, aquele cujo coração irá ser sensibilizado quando, na visita da campanha do quilo, internalizar no seu imo o embrião de futuras aquisições, todas nascentes do gesto da caridade induzida, poderão despertar nele o desejo do gesto futuro de caridade espontâneo da flexão quanto à sua relação com o semelhante. Da busca de novos roteiros para doar nova motivação. Como é que nós vamos motivar as pessoas, irmãos? E que muitas vezes a gente até na rua, você, qual é a sua religião? Você faz parte, aí a gente diz assim, fica até com vergonha de falar. Não é vergonha não, propague, vá, chegue na Bezerra de Menezes, chegue no Neil, chegue em outros centros espíritas, coloque o saco nas costas, a mochilinha na mão e vai entregar a mensagem, vai pedir, vai ser humilde, vai se humilhar, vai buscar, que você está ajudando alguém, inclusive você. Que possamos cada dia mais nos empenhar, meus irmãos, por esse trabalho maravilhoso que é a campanha do Quilo. Por Deus ter orientado o nosso irmão Elias Sobreiro. E é como eu disse a vocês, eu não sei o motivo de eu ter estudado tanto outro tipo de coisa e estou aqui hoje trabalhando em prol desta casa e em prol do Espiritismo. Para que possamos cada dia, cada instante, pedir a Deus e a Jesus, a equipe espiritual da Casa Bezerra de Menezes e a própria Bezerra de Menezes que aumentou, né, da nossa casa, da campanha. É um prazer imenso trabalhar e lutar para aprendermos a ajudar o nosso irmão. Eu vou ficar por aqui, agradecendo a todos que estão me ouvindo, agradecendo a nosso irmão Isoláquio por me dar essa oportunidade de eu me declarar e dizer que cada dia, cada instante, eu estou tentando me melhorar. O Espiritismo me ensinou muita coisa. A codificação do Espiritismo me ensinou, me mostrou o caminho, né? Que é Jesus, né? Ele disse, eu sou o caminho. E outra hora ele disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. E que possamos em prece pedir ao Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, né? Que ele deixou uma mensagem muito bonita para nós, né? E ele disse aqui, que se realiza com um saco de pandeiro no ombro e uma mochila na mão, ombreando o legionário do Quilo, como pedido anônimo, como mendigo paupérrimo da rua, na finalidade de ajudar. É lindo falar sobre isso. Queria eu ter tempo e conhecimento para poder explanar aquilo que eu tenho vontade de explanar, né? Falei com vocês sobre o aspecto moral, vem o aspecto espiritual, tão importante quanto ofertar o mandamento ao corpo físico do irmão que sofre, é levar uma passada de luz a tantos lares que jazem às vezes em trevas profundas. Você não imagina a importância, além de pegar o quilo de alimento, também de estar levando luz para esses nossos irmãos que estão lá muitas vezes desesperados. Meus irmãos, muita paz a todos, Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado, Isoláquio. Obrigado a todos que me ouviram. E qualquer coisa, estamos à disposição aqui na Casa Bezerra de Menezes. E todos, que Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz.